Boa tarde. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, o item capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, o item 9, a instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele começa explicando que quando a criança nasce, ela é uma criança fisicamente, mas ela é um espírito mais velho que já traz algumas impressões do passado de outras encarnações, isso é claro. Agora, na segunda parte, e ele vai dizendo exatamente isso, para concluir a primeira, ele vem dizendo que muitas antipatias, às vezes aquele tipo de rejeição, tem pai, tem mãe que escolhe dentre os filhos aquele para gostar mais, tem filho que às vezes escolhe o pai, rejeita a mãe, e às vezes parece até inexplicável. Então a explicação, ele está dizendo, a explicação de muitas das coisas está no plano espiritual. Bom, entender isso não quer dizer que a pessoa não mude. Aí começa a segunda parte do Evangelho. Ele está dizendo, olha, bom, existe isso? Existe. A pessoa vem com inclinações pretéritas, mas são inclinações, só inclinações. Cabe aos pais, cabe àquela família, seja os pais biológicos, seja os pais do coração que adotam, quaisquer que ocupem a posição de pais. Esses aí têm uma missão muito importante de educar os filhos. Porém, está aí, né? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho é para trazer o quê? Uma provocação para cada um que lê ou escuta, para que a pessoa enxergue aquilo como um espelho e comece, starte a reforma íntima. É dar aos outros o direito de serem como quiserem, mas assumir o dever de ser melhor do que é, sem querer ser melhor do que ninguém. Então tem que assumir responsabilidade. E não tem data, é para sempre. É até terminar aquela tarefa. Depois começa outra. Conforme vai evoluindo, as tarefas vão aumentando. Então, estava olhando alguns métodos. Eu inscrevi meu filho num método de ensino japonês, que a história dele era o seguinte: os pais trabalhavam muito lá no Japão e não tinham tempo de ensinar os filhos. E um senhor, ele desenvolveu um método, e o sobrenome dele, salvo melhor juiz, era comum. O método dele era para ensinar português, ensinar matemática, línguas e matemática, o básico, para que aquela criança, que o pai não tinha tanto tempo, não ficasse desassistida com relação àquele aprendizado. O que ele fazia? Ele pega, você marca um horário de começar e um horário de terminar. Aí tem um quantitativo de atividades. Por exemplo, se é matemática, aí você tem lá as fases: somar, subtrair, multiplicar, dividir, e depois vai avançando. Aí você coloca o horário de começar e o horário de terminar. Então o teste logo de início é esse: bota a pessoa lá, aí vamos ver qual é o teu nível, aí bota somar. Se ele fizer no tempo curto, aquele bloquinho de atividades que a maioria das pessoas tem o costume de já sabe o tempo, num tempo de acertar muito, ele passa para outra fase. Aí vai ficando uma fase mais difícil. Ou seja, se ele pega um quantitativo no mesmo tempo e responde rápido e acerta tudo, é porque ele já está pronto para ir para outra fase. Toda vez que entregar aquele quantitativo, ele vai tirar 10. Ele passa para outra. É assim. Enquanto ele não atingir um quantitativo de respostas certas no tempo que a maioria atinge, é porque ele vai ficar repetindo aquilo ali. Então,
ninguém ensina, assim, só os pais não ficam em casa ensinando, ele entrega e ele tem aquele quantitativo de coisa pequena, mas tem um monte para ele fazer no tempo, aí vai fazendo, se desenvolvendo. Quando ele vai lá para o encontro, aí ele tem um monitor que verifica, se ele estiver fazendo tudo bem e rápido, ele já vai mudar de fase e vai começar a receber atividade numa fase que ele não conhece. Por exemplo, se ele saiu de somar, ele entra em subtrair. Veja, o acompanhamento é curto, normalmente 2 vezes por semana para acompanhar, e lá ele fica fazendo mais atividade. Então é em cima de atividades que vão do fácil até você se consolidar no fácil, tentando fazer só, porque foi por isso que ele desenvolveu o método, com um leve acompanhamento no final. Então é todo dia atividade, todo dia tem atividade, todo dia atividade com o tempo, e lá alguém só confere, se ele está ok, ele vai ganhando estrelinha e vai passando de fase e vai mudando para uma coisa mais difícil. A vida é meio isso. Nós vamos recebendo um quantitativo diário de atividades simples para a gente fazer. E à medida que a gente vai fazendo, vai ficando mais complicado. Para algumas coisas que a gente já tem costume, é fácil. E para algumas coisas que a gente não tem, já demora mais. Mas vai demorar, aí a gente começa a fazer de novo, até que fique fácil, a gente muda de fase. É isso a noção de encarnação, reencarnação. Você tem uma dificuldade, uma compulsão, uma inclinação, um vício, uma escravidão a determinado tipo de atitude, determinado tipo de comportamento. Aí a vida te bombardeia com provas em cima daquilo. Todo dia tem teste para fazer, todo dia, é assim. Olha, você é compulsivo com a comida. Aí já tem diabetes, hipertensão, vários problemas relacionados à má alimentação, gordura do fígado, várias coisas. O ferro bom, ele é testado em quê? No fogo. Não sei se você abre fazendo coisa de ferro. Bota uma barra de ferro numa temperatura muito alta e depois tira e começa a bater nela para dar o molde. Então é calor e peia. Até virar uma espada bonita, virar uma panela, uma peça de carro. Então Deus não testa a nós no frio, no branco. Ele nos joga um quantitativo de calor e dor para aprender. Mas no final, quem entender o processo e for fazendo, lógico que insuportável, porque Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. De novo, é do nível da pessoa. Não adianta ele meter meu filho tem 8 anos, jogar as contas de dividir e multiplicar para ele, agora, no nível que ele está, que é de somar, que ele não vai fazer. Pode empurrar para ele ou de 1, ou de 10, ou de 100, que não dá em nada. Mas se jogar de somar, ele já fica abusado, porque ele diz, isso é besteira, eu já sei, entende? Mas só quem sabe o tempo é o seu mentor lá, o mentor espiritual. Ele é que está medindo a quantidade de questões no espaço de tempo. Porque ficar fácil é quando lá estiver identificando que o tempo que você leva para resolver problemas e acertar é curto. Enquanto você quiser enganar, não vai, porque você vai botar o horário de começo e de fim, ele vai ver que está levando muito tempo. Ah, mas não é porque ele não sabia, é porque ele achava tão besta que no meio ele ficava brincando, assistindo, enfim. Então está faltando alguma coisa. Tinha que ter disciplina, tinha que ter foco também. Não está pronto.
E ele fica naquela, não, mas eu queria logo era mudar de fase. Não dá conta. Mas veja que é uma atenção diária. Foi para o carnaval, teve um dia lá no encontro. Ele volta com um bloquinho por dia do carnaval. Se você não fizer um todo dia, quando chegar no dia de voltar, tem que fazer 5, meu filho. Aí o estresse aumenta. Mas eu podia ter feito todo dia, mas não quis. Entende? O bloquinho de dever que você tem que fazer, você tem que fazer. Ah, mas mudou o ano e eu nem terminei. Sim, bebê, vai terminar. Vai constar com o tempo atrasado e aquela atividade não vai vir outra sem você fazer a anterior. É igual a pessoa. Ah, eu nunca controlei a minha alimentação. Você pensa que Deus vai tirar tudo que é comida da sua frente? Ele vai te mostrar mais. Todo dia vai chegar comida para você comer. Até você aprender a controlar as suas emoções com relação à alimentação. Até você entender que comida é um alimento, é energia, não é alegria ou tristeza. Comida é uma coisa, emoção é outra. Isso está confuso na sua cabeça. Enquanto você teimar, vai continuar chegando bloquinho de comida para você comer. Ai, a diabetes aumentou. Aí você mais e mais, aí começa a cair dedo. Ai, apareceu só, eu comi doce de leite, ou café. Ou eu só posso tomar café sem açúcar, mas vê se é esse com açúcar vou tomar. Aí começa. Aí um dia aparece um pontinho preto no canto. Olha meu dedo, um pontinho preto no meu dedo. Aí quando vai atrás o pontinho aumenta. Aí quando vai olhar, tem que amputar o dedo. É necrosando. Aí tem gente que vai por atalho. Não, eu quero é um atalho. Eu vou fazer o seguinte, eu como, e eu tenho dinheiro e compro injeções de insulina. Aí eu pago uma injeção aqui de manhã e uma de noite e como o que eu quiser. Será que vai dar certo? Será que aquilo não vai sobrecarregar outro órgão? Tá vendo? É a mesma coisa do meu filho. Ele não quer fazer as coisas no tempo certo. Acha que ele já está pronto, que ele já sabe. Porque no começo, quando você está perto de virar de fase, você quer logo virar. Mas às vezes você ainda não está pronto, mas você quer. Você quer. Aí começa a se revoltar contra o método, se revoltar contra os mestres. Aí ó, ingratidão dos filhos. E laço de família, mas não tem como. Você pode se revoltar com seu pai e a sua mãe, mas seu pai e sua mãe, nessa encarnação, vão sempre ser seu pai e sua mãe. Ah, ele é branco, ele é negro, ele é homoafetivo, ele é doente, ele é alcoólatra, ele é drogadinho, é seu pai. Não adianta. Ele é seu pai. Ah, mas eu queria. Não tem, o seu pai é seu pai. A sua mãe é sua mãe. Ah, mas eu queria era mudar de fase, reencarnar para ter logo outro pai. Pois é, entenda. Se você não cumpriu, não aprendeu o que tinha de aprender junto com esse seu pai, você volta de novo. E ele sendo seu pai de novo. E se eu morrer 1000 vezes, talvez reencarna 1000 como filho, até entender que tem que ser filho dele. Aí depois que eu entender, muda de fase. Mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Ele é o tutor, é o médico. Ele é que está olhando o seu tempo e a sua qualificação,
o seu domínio, a sua destreza, a sua habilidade. A maioria dos desatinos que nós cometemos conosco e com os nossos familiares e com o mundo ao nosso redor tem a ver com isso, com essa impaciência que reflete uma falta de uma crença e um poder superior do que a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. Nós não queremos as coisas como elas são, nós queremos as coisas como nós queremos. Nós não queremos entender, por exemplo, que comida é um alimento, porque nós aprendemos a emotizar a comida. Pensa assim: ah, meu Deus, a comida é uma coisa que me dá uma satisfação, um prazer e que não me rejeita. Então, na hora que eu estou assim, como eu me sinto bem, sabe, eu me sinto em paz, é tão gostoso. Às vezes eu como, sinto gostoso na hora de comer e depois durmo assim com a barriga cheia, e ela está lá no ponto, me dá, sabe, mas comida não é emoção, tem uma coisa errada. O que é que você está substituindo para colocar a comida no lugar? Por quê? Porque, de novo, comida é alimento. Enquanto você não entender e ficar constantemente recaindo, você vai sofrendo as consequências das recaídas. E geralmente é assim. Quando é que você sente essa necessidade? Uma ansiedade. Quando as coisas não estão acontecendo como você quer. Mas as coisas não são como você quer. O meu pai não é como eu quero. As coisas são como elas são. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, eu. Outro dia eu vi um colega que ele nasceu com uma má formação na mão, não, os dedos da mão não cresceram. E a gente estava sentado e o outro perguntou para ele se ele sentia vergonha. Ele disse: claro. E a pergunta, lógico, né? Se tu pudesse, ele disse: claro, se eu pudesse eu não tinha nascido assim. Mas de novo, as coisas não são como nós queremos. Deus não nos dá o que nós queremos. Deus nos dá o que nós precisamos. Eu disse, o meu filho com 8 anos, ele quer chegar lá no Kumon e dizer o seguinte: eu já sei, eu sou bom. Mas ele não quer treinar. E ele não quer aceitar que quem vai dizer que ele sabe que ele está bom para passar de fase é o instrutor. E vai estar em cima de um trabalho. É muito objetivo, mas ele não quer. E nós somos assim. De novo, o cara que come o que emotiva ou emotiza a comida, ele não quer um método para entender o que é que está acontecendo, para ver a confusão que tem na cabeça dele com relação à comida. Na verdade, ele quer um método para comer o que ele quiser, na hora que ele quiser, do tanto que ele quiser, e não engordar. Mas isso é irreal. Aí, vou me revoltar. É irreal. É o alcoólatra. Que o alcoólatra, só quem pode dizer que é alcoólatra é o próprio alcoólatra. Ele vai ter que ter a humildade de reconhecer que ele perdeu o domínio da vida dele perante a vida por causa do álcool quando ele bebe. Ele é que tem que ver quando ele perde o controle, quando ele tem um apagamento, quando os sinais começam a aparecer. Ele tem que dizer. Mas o problema é que a maioria, o egoísmo do alcoólatra, do drogadicto, do comedor compulsivo, do codependente, do neurótico que tem problema com emoções, é porque ele não quer resolver o problema dele com álcool, ele não quer encontrar, dar o primeiro passo, a impotência dele frente àquela adicção, aquele vício.
ele quer arranjar um jeito de beber e não ficar bêbado. Ele quer que a vida dê para ele os prós e não entende os efeitos contra. Ele diz: eu quero beber, eu fico animado quando eu bebo, mas não percebe que no final da bebida é um boneco, é uma depressão, é uma tristeza, é um acidente, é uma grosseria, vira um leão, vira um palhaço, vira um bicho, né? Ou vira um macaco, ou vira um leão. Não, eu gosto da primeira parte. Sim, mas como é que você desloca a primeira da segunda? Você começa beleza e termina no chão. Mas eu não quero, eu quero é um método para ter só a primeira, mas não tem. De novo, o cara não quer trabalhar a comida, ele quer comer e não sentir nenhum efeito colateral. Comer demais e não ter efeito colateral. Existe? Existe isso? Não existe. Mas ele não quer. O que adianta ele querer a opinião? Não vale nada. Eu não estou dando opinião de nada, eu estou observando a vida. A tua opinião e a minha não valem nada. O alcoólatra que é alcoólatra diz assim: eu não sou alcoólatra, tua opinião não vale nada. Agora olha para a tua vida, tu está indo para o fundo do poço, destruindo tudo, afastando todo mundo de ti. Para o comedor compulsivo, eu não sou comedor compulsivo, eu não emotivo comida. Aí vai lá e não consegue ver comida, e o peso aumentando, as doenças chegando. Eu gosto de comer, mas não gosto dos efeitos colaterais. Mas não tem que comer o tanto que quer na hora que quer e não tem efeito colateral. Tem? Não tem. É como a vida é. Está vendo o quantitativo de ficção na cabeça da gente? É isso que faz uma pessoa se autodestruir. Ao invés dela querer se autoconhecer para enxergar os pontos positivos e os pontos que ela tem que mudar, ela quer só ver o lado que ela quer. Ela não entende que quando eu vejo às vezes lá na rua do meu tio, tem uns meninos agora que gostam de passar de moto bem rápido, e eles sabem às vezes que é a preferencial e avançam rápido. O nome disso é uma roleta russa. Aí vai. Não é comum você ver gente sendo acidentada assim, não é todo dia no lugar, às vezes por outro modo. Tem uma rua lá perto dos meus pais, que ela, por trás daquele colégio Antônio Salles, ali da fosse paralela à Juvita Feitosa, ela tem um monte de quebra-molas agora. As pessoas não lembram do quebra-mola, mas eu sei porque foi. Porque um rapaz que vinha numa moto bem rápido, bateu, ele morreu. Ninguém vê, porque já faz algum tempo que ele morreu. Eu lembro. Um dia a casa cai, não tem essa, meu amigo. Todo dia agora eu vou pisar, acelerar e avançar todos os sinais. Vou morrer? Não sei, mas a probabilidade é que uma hora aconteça alguma coisa. Faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Mas de novo, ora, mas eu já tenho 50 sinais avançados, nunca bateram em mim. Mas no 51 pode ser que o 51 você desencarne ou fique totalmente deficiente. Eu estive há um mês lá em Camusim, numa praia, e eu vi, passei numa barraca, e por trás da barraca era a casa da pessoa,
E eu vi uma pessoa deitada numa cama, embaixo no sol da praia, embaixo, uma cama grande, e uma pessoa embaixo da barraca, no quintal da casa, aquela pessoa sozinha lá. Achei aquilo meio desolador, achei que era um idoso, porque às vezes é muito comum o pessoal vai isolando o idoso, né? Isolado. E fiquei, eu passava, voltava e perguntei, quem é aquela pessoa? Disse, não, é um idoso? É o pai? Não, é um jovem. Hoje ele talvez tenha 25 anos. O que foi que houve? Ele nasceu com algum problema? Tem algum problema físico, mental? Não, ele é lúcido total. Como é isso? Não, ele é tetraplégico, só mexe a cabeça e o pescoço. Eu não sei se agora já estava mexendo as mãos, se ele tinha ficado paraplégico, não sei exatamente. Como foi isso? Quando ele tinha, parece que 18 para 19 anos, vinha com um amigo na moto, parece que estavam brincando, bebendo, não sei. E o amigo brincando disse ia jogar a moto no poste. Está entendendo? Dois caras bem de saúde, bonito, uma vida humilde, mas na beira da praia legal. Aí conseguem condição de ter uma motinha, aí usando alguma coisa, a brincadeira. Um levando o outro e disse, eu vou tacar a moto no poste, bem rápido. O que ele fez? Quando ele disse que viu que o cara ia tacar a moto no poste, o que ele fez? Pulou da moto, caiu sentado e fraturou a coluna. É irreversível. – 25 anos agora, já tem o que, uns 5 anos, não sei. Está lá. Aí passa uma boa parte do tempo nessa cama, outra parte numa cadeira. Eu não sei o que é de novo. Eu ultrapasso 50 sinais. Sim, os 51. Eu não sei. Mas o cara que ultrapassa 50 sinais vermelhos, andando bem rápido na moto, para contar e dizer para os amigos que sempre passa, ele está brincando de ser Deus. Ou isso não existe? Tem um esporte, não sei se é pacuá, é isso? A pessoa fica pulando. Meu amigo, como é que eu vou pegar a minha vida, dedicar a ficar pulando de um prédio ao outro, rolando pelo chão? É frágil, tá? Um negócio desse, o menino caiu de bunda, que fraturou a coluna. É interessante, porque eu não sei, talvez vocês não lembrem, mas o pessoal aqui mais antigo sempre lembra que um dia eu fraturei a coluna. Bestamente, eu fui puxando meu pai aqui na cadeira, e a cadeira veio demais e ele derrapou. Ele ficou sentado assim, olhando para cima, e eu caí sentado, fraturei a coluna. Eu não fiquei também deficiente por pouca coisa. E como é que a pessoa brinca de ficar pulando de prédio, pulando de várias alturas, rolando no chão? Meu amigo. Porque nesse caso, na minha leitura, se eu fizer isso, gente, é o evangelho de hoje, ingratidão dos filhos. Eu estou sendo ingrato com meu pai, com meus pais. Quem é que vai ficar comigo se eu ficar desse jeito? Se tiver sorte, tem um pai, uma mãe para ficar. Mas você está acabando com a vida daquela pessoa. Que a pessoa vai ter que ficar com você 24 horas por dia. Está vendo? Ó, quantos desatinos nós cometemos? E a gente olha assim, para quê? Para quê? Por quê? E
já virando aqui para o finalzinho do Evangelho, que ele entrou no papel dos pais. Agora, é o que eu tenho visto há algum tempo. Nos anos 80, foi o auge da televisão, né? Eles falavam muito de televisão. A televisão separava as famílias, a televisão com a questão dos filhos. Hoje é o celular. E é impressionante ver a quantidade de profissionais falando que o celular para crianças em idade muito tênue faz muito mal, principalmente ao desenvolvimento psicológico da criança. Mas impressiona a quantidade de crianças de 2, de 3, de 1 ano que não soltam o celular. E você olha, e quando vê o depoimento dos pais, por que é? Porque ele diz assim, não, eu dou logo ao celular que ele fica quieto. A pessoa não quer, igual o meu menino, não quer fazer o dever. Não é pai? Cuida. Ou arranja outros métodos, mas a pessoa quer sempre o caminho mais fácil. A vida é dual. Fácil hoje, difícil amanhã. horas o menino lá. Eu perguntei outro dia, um colega que é mecânico de moto, aí teve um feriado, ele disse, isso é meu netinho lá em casa direto. Se aí, eita cara, amanhã vai passar o final de semana aí do feriado, tu passou o dia com o teu neto, né? Ele disse, não, ele vive lá em casa. E aí, brinca muito? Não, mas ele não larga o celular não. Quantos anos ele tem? 3. Se ele não tem agora, que horas é que esses pais e avós vão estar com essa criança? Aí outro dia eu estava num ambiente conversando com pessoas. Aí aparece uma mulher muito bonita, muito distinta, muito arrumada. E você olha assim, já aparece, você pensa assim, aquilo ali, a vida daquela pessoa não tem problema. Um empresário de um segmento muito forte, ela mulher, ela que enfrenta tudo. Mora num condomínio ali do Eusébio, condomínio de luxo. E ela se sentiu à vontade quando começou a conversar. Foi contar da situação do filho, com por volta de 18 anos, que ela já falava isso, né? Que ela era muito ocupada, que ela teve necessidades na vida e ela entendeu que se ela tivesse dinheiro para pagar as coisas, morar bem, ter um carro bom e tudo ia dar certo. O pessoal até dizia isso, né? É melhor ter dinheiro na caixa do que amigo na praça. Ela achou que resolvia tudo. Só um filho, uma empresa muito bem, ela se dedicando absolutamente para essa empresa, o filho com tudo que alguém poderia querer, deu condições a ela, a mãe, a família. Aí quando foi na pandemia, ela obrigatoriamente tiveram que ficar mais próximos, de verdade, né? Porque às vezes você está ali e você diz, olha, eu tenho um filho, mas não, de manhã vai para um canto, de meio-dia para outro canto, da tarde para outro, de noite para outro, chega na hora que quer dormir, e você não tem contato com o filho. Você tem um filho, mas não tem contato. E na hora vaga o menino ainda está assistindo televisão ou no celular. Aí começou o problema. Ele entrou num
problema que está cada vez mais recorrente da adicção à tecnologia, escravo da tecnologia. Não tinha mais contato social com ninguém, só queria ficar dentro do quarto, só queria ficar jogando e no celular. Quando começou a abrir da pandemia, não queria mais ir para a escola, todo dia era uma briga, todo dia chorando, não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar. Aí ela viu o tempo que foi fácil, o menino cheio de atividades e ligado à tecnologia. Quando ele encostou perto, ele não sabia viver mais sem tecnologia. E a coisa da pandemia acirrou isso nele, ele não queria contato com ninguém. Aí começou a loucura, né? Começou a abertura para ir ter aula novamente, e todo dia virou uma via crucis para ela, lutando, pedindo para o menino ir para a escola, pagava o transporte escolar, o menino não queria ir, longe, o menino lá no Eusébio, transporte para Fortaleza, todo dia ele perdia o horário, porque ele passava a noite no celular, e ela brincando para ele não perder o ano, pagava o transporte e daí ia deixar ele. E mais faltava do que ir todo dia sofrendo, tá vendo? Fácil depois? Difícil. Sofrimento para terminar o segundo grau. O banho, contato com pessoas. A única saída para não ficar reprovado, teve que conseguir um atestado, dizer que ele estava com um problema psiquiátrico sério. E é uma luta que a mulher começou a se desmanchar, mostrando a dificuldade. O menino, mesmo exatamente, o menino lindo, o menino, sabe, não consegue. Ela disse, ele não tira uma barba, ele não toma banho, é uma briga, ele já é um homem, eu não consigo. Ela disse, eu estou sem força. Mas eu pensava que se eu tivesse dinheiro, que eu fui criada com dificuldade, se eu tivesse condição, morasse em Canto Bom, tivesse dinheiro, tudo ia ser resolvido. Mas não era só isso. E ela estava em desespero, porque ela estava a primeira comemorando como foi sofrido para conseguir terminar o terceiro ano. E estava em desespero, porque a psiquiatra disse que já estava no último tipo de tratamento que poderia dar para ele. Se ele não respondesse aquele tratamento, a última saída que ela via era o internamento psiquiátrico. E o desespero maior dela é esse, porque não sabe se internar, se vai resolver. Porque no problema psiquiátrico não é como um problema de tomar um antibiótico. É muito complicado. E ela dizendo, poxa, meu Deus, ainda bem que eu tenho Deus, que eu tenho igreja, que eu tenho isso agora, mas eu não vi. Ela disse, eu não via, eu era mulher de trabalhar. Botei meu filho em tudo que era de bom, ocupei. Mas às vezes o filho quer, principalmente é o quê? Atenção. Cada coisa, gente. Sabe, é o famoso vigiai e orar. A gente tem que estar olhando para tudo todo o tempo, cara. É o carro que quebra, é a casa que cai um reboco, é o filho, é a mulher, é você. A vida é essa. Por isso que eu comecei com as atividades. Mário Quintana, o poeta, ele dizia, a vida é um conjunto de atividades que a gente leva para casa, vai fazendo. Porque é isso, viver, o sentido do viver é aprender.
Mas a gente tem a mente confusa. Tem gente que acha que viver é ficar de boa. De novo, a vida não é como a gente quer, ela é como ela é. E aí a pessoa não encontra alegria nas coisas simples da vida. Ela fica criando ficções, fantasias. Ela acha que só é alegre se estiver bebendo, só é alegre se estiver usando droga, só é alegre se estiver procurando relacionamentos sexuais superficiais, se ela estiver com medo. Quando você vai olhar, é igual um bicho bruto. A alegria da pessoa se resume em sexo, comer e beber. E tem gente que diz assim: se for botar essa comida aí de dietética, eu prefiro morrer. Entende? Ela não entende que o prazer da vida está em aprender. Aprender a amar e a se amar. Aprender a ter equilíbrio. Comemorar essas pequenas vitórias, todo dia, todo momento. Mas não. Eu assistia na televisão, fui bombardeado ali por ostentação, por não sei o quê. Aí você cria uma ficção na cabeça, mas de novo, a vida não é como você pensa, como a sua opinião pensa, como você quer. Ela é como ela é. Dor, velhice, doença e morte, disso ninguém vai escapar. Estavam discutindo aí que o presidente, estava lá, presidente de um determinado país, todos os opositores morreram, mas ele vai morrer também, menino. Os espíritos estão te dizendo, nós que aqui estamos por vós esperamos. Eu sou dono, meu filho. Cadê o Mussolini? Morreu. Cadê o Hitler? Morreu. Cadê o Stalin? Morreu. Mao Tse Tung? Morreu. César? Morreu. E você? Eu? Morri também. Presta atenção no que tu está fazendo. Vive bem, em harmonia contigo, com Deus e com a vida, porque você vai morrer também. Ora, mas cadê? Outro dia estava lá mostrando, aquela modelo Lilian Ramos, que era com aquele tamanho franco. Meu filho, o pessoal começa a voltar o tempo. O tempo passa, a gente envelhece, claro. A Julia Roberts, meu filho. É isso. Não adianta. Então, aprender a viver. A música que o Marcos tem cantado. É preciso saber viver. O prazer da vida, a finalidade da vida, achar o lugar nosso, o lugar de cada um no universo, é isso. É entender que nós estamos aqui para aprender. E ter prazer com isso. E aí não vai importar a idade. Não vai importar a idade. Quanta gente chora porque não tem mais a beleza e o vigor físico dos 20 anos. E outro dia eu estava pensando, eu não sei amanhã, mas só por hoje, cara, eu não me troco. Porque eu pensava que viver era outra coisa. E na verdade eu vivia cansado, mais ansioso. E hoje eu vejo em muitos pontos uma nova maneira de ver as coisas e consequentemente tem uma nova maneira de viver. A gente tem falado sobre o Raul, por exemplo. 6 anos só por hoje que eu não ingiro bebida alcoólica. E só por hoje eu não senti nenhuma falta. E achar bom, para quem achava que toda vez que estava triste ou ansioso tinha que beber, que achava que a alegria era aquilo. Que loucura, cara.
Está longe. Está longe. Então, entender que viver e aprender faz a gente ganhar o elixir da vida eterna. Porque para aprender, o aprender nunca cessa. Nunca cessa. E às vezes, a gente se pergunta, mas quando encontra alguém com demência, Alzheimer, né, que não está aprendendo nada, os espíritos, por isso que eu gosto também do espiritismo, ele é muito confortador, porque ele diz que o espírito, ele está vivo. É como quando a gente dorme, o espírito às vezes se desloca e fica olhando. Então aquela pessoa está naquela situação ali, mas o espírito dela, que a gente não vê, ele está aprendendo com aquilo ali. E não é fácil, às vezes, aprender a depender dos outros. Imagina. É como não é fácil um cara que ele é adicto ao álcool, ele pegar uma cirrose, ele tem um problema de fígado sério, e ele achar que viver é beber, na hora que ele bota um dedinho de bebida, de água na boca, ele vomita. Às vezes a pessoa que acha que viver é viajar, que é ir não sei para onde, não sei o que, quando está ali, passa 10 anos lá acamado, todo dia olhando. Agora você vai descobrir o que é paciência. E eu acho que Deus vai criando essas situações para ensinar. Quando o antibiótico fraco não está resolvendo, ele dá um mais forte. É o que os espíritos dizem. A dor é necessária porque nós somos embrutecidos, mas o sofrimento é opcional. Se a gente sentir a dor e entender o que é que Deus está nos dizendo, o que é que nós vamos fazer com isso, a gente começar a aprender, show. Porque do mesmo jeito que tem alguém que está lá acamado, às vezes passa anos acamado. Eu via, por exemplo, lendo sobre um grande, eles têm como um grande sábio na Índia, que era nos anos 70, 60, Maharishi. Ele passou, foi 30 anos em meditação. 30 anos sentado porque queria. Sentado. Com certeza um cara desse, ele entendia que viver, ele estava aprendendo. Digo porque quando eu comecei a meditar, 1 minuto para mim era um desespero. E hoje, se eu não fizer meus 30 minutos diários, e a ideia é essa, vamos chegar a 1 hora. 1 hora. Até falei, estava no carnaval, 1 hora eu estava na segunda-feira lá em Catarina, nos Inhamus. Me senti impaciente na casa dos meus tios, meu tio 90 anos e tal. Aí eu, peraí, fechei a porta aqui, peraí, você está aqui. Filha, a minha meia hora. Só vinha aquele pensamento, calma, que é isso? Que é isso? Não tinha nada. Meia hora, quando o alarme tocou, aí eu, mesmo, peguei uma cadeirinha, botei do lado da sombra do vento, fiquei ali. Fosse antigamente, mano, eu ia ganhar o mundo. Não, que é isso, rapaz? Que paciência é essa? Vai pra onde? Quantas vezes a gente tem que dizer isso aí? Calma, vai pra onde? A tua alegria já está contigo. Então, finalizando o evangelho, dado o tempo, tem essa questão, né? Dos pais assumirem a responsabilidade deles, e de nós, como pais e como filhos, que temos crianças feridas dentro de nós, que achamos que os pais talvez não nos trataram como a gente achava que deveria ser tratado. Agora nós somos adultos, e vez por outra nós temos que parar e olhar para nós e dizer assim: ei, criança Marcos, te aquieta. Eu digo, como eu disse, ei Renato, ei criança, você está se lembrando de quê? Que é isso? Quer ir para onde? Calma. É o dever de autocuidado. E a meditação é o autoconhecimento.
Por isso que não é só sentado, meditar é 24 horas. Mas eu digo que é bom para quem é muito inquieto ter momentos de parada. Tem me ajudado. Então eu tenho o dever de cuidar do meu filho, dos meus filhos. Tenho o dever de também cuidar da criança sombra que tem dentro de mim. E não importa quantos anos você tenha. Tem criança sol que é essa alegre, e tem criança sombra triste dentro de você. Olhe para ela e cuide dela. Todo abraço e beijo que você acha que seu pai ou sua mãe não lhe deram, hoje você pare, olhe para você e diga: eu estou com você, você não está só. Daí é importante quem acredita em Deus, né? Meu filho, você não está só. Minha filha, você não está só. Ou quem não tem essa criança que vez por outra está querendo chorar só, está impaciente, está triste. Quem sente isso? Do nada às vezes. É a hora de olhar, ver, entender o que é. Às vezes a pessoa confundindo o marido com o pai. Ai, meu marido foi comprar um refrigerante, sabe que eu gosto daquele refrigerante, e hoje ele esqueceu, nem trouxe. Aí fica com ódio. Aí se lembra de quê? Que quando era pequena, a mãe tinha um irmão que ela achava que ela preferia, e o dela ela trazia e o outro não trazia. Aí ela tem a raiva da mãe. Ela traz isso aí para achar que o marido é a mãe. Ei, peraí, para e olha aí, ele é teu marido, não é tua mãe. Se cuida, rapaz. Ela não é tua mãe, não. Resolve, olha, isso aí, esse problema está lá contigo, guardado da tua mãe, mas essa aqui é a tua mulher. Ela falha, ela esquece às vezes, porque você também esquece das coisas, não esquece? Mas você está com tanto ódio transtornado por causa de um refrigerante, é porque não é você, é essa criancinha que está lá que você precisa cuidar. E se lembrar todo dia que a tua mulher não é tua mãe, teu marido não é teu pai, ele é teu marido, ela é tua esposa. Ela falha como você falha, mas não, por isso que a gente não explica, não tem que fazer a pessoa uma besteira dessa, cria que ele já sente logo que ele não é amado, que ele não é visto, não é assim que acontece? Só que aquilo é um negócio de criança. Então a gente também, finalizando esse evangelho, que ele termina com esse negócio de pais, é o pai com os filhos e você também cuidar de ser seu pai nesse ponto. Se cuide. Se cuide. Finalizo com a mesma frase do Chico, com Emmanuel: dou aos outros de serem como quiser, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras, e que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão não se turbe o teu coração, pode ser que a dor insista assim, tu escute e pode reagir. Abençoa o teu sofrer, abençoa o teu sofrer, renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar Deus. Se for Deus
Senhor.